É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um Podcast Log, edição número 19. Um ano de podcast já passa rápido, muito rápido, muito rápido. Esse que é o maior podcast da logística brasileira. E hoje tenho essa missão de tocar esse podcast sem meu parceiro André Romero, mas, parceria é tudo. Temos um convidado especial aqui que vai ajudar a tocar o programa hoje. Meu amigo Bruno Bonfim, diretor da Promofarma, que era nosso convidado, estava aqui sem fazer nada, a gente puxou ele aqui pro podcast, vai me ajudar a conduzir o programa de aqui. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, é um prazer. Que o André que é meu amigão também. Exatamente. André que assumi não, cara, é só admiração parceria. tremenda. Muito obrigado pelo convite. Bom, mais um sonho aí realizado, cara. Obrigado. Painel realizando sonhos, conectando pessoas, criando oportunidades e gerando negócios. Muito obrigado. Esse é o Podcast Log. Curta, comente, compartilhe com sua rede. Informações, conteúdos, trajetórias importantíssimas, lindas, profissionais de primeira linha. E hoje, uma história que eu posso dizer marcante mesmo, de resiliência, perseverança, aquela literalmente de atingir o resultado, atingir o que quer fazer da vida, ter foco no negócio. E é muito importante você que quer começar na logística, prestar muita atenção nesse podcast de hoje. Muitos insights legais. E agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, o grupo GPS Divisão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil, a W3, Bertolini, Brix Logics e The Logics, Emplaca, Uma, Bisuang Brasil e Sompo Seguros. Esses são os nossos patrocinadores. E mais uma vez, curta, comente e compartilhe com sua rede. Esse é o maior podcast do Brasil, Podcast Log, uma realização do grupo Painel Logístico. E lembrando que teremos aí nossos eventos em junho, o nosso workshop de logística lá em Recife. Entre lá no Simpla, busque lá o workshop de logística, se inscreva e participe. E agora vamos falar da nossa convidada, Brunão. Claro. Cara, quando soube da história dessa pessoa, eu fiquei extremamente emocionado. E o que a gente sempre prega aqui no podcast. O podcast tem alguns pilares importantes, que são pessoas. A gente também tem um pilar muito bacana que é incentivar as novas gerações a virem para a logística, né? É um mercado maravilhoso, um mundo fantástico, de muita oportunidade, de muita resiliência. Você aprende demais. Você entra aqui um menino e sai daqui um profissional de excelência. E a nossa convidada de hoje, agora minha amiga, Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Tô um pouquinho tensa, né? Mas vai ser legal aí falar um pouquinho, dividir um pouquinho da minha história com vocês, Boa. né? Daiane que é gerente de logística da MAHLE Metal Leve. Eu ouvi muito de MAHLE Metal Leve na época, toda vez eu cito Irmã Royalties. Na época de Irmã eu ouvia muito MAHLE Metal Leve, né? Irmã tinha muita proximidade com a MAHLE na época lá, Metal Leve, nos eventos, nas missões que tinham, era bem legal. Sim. E diz um pouco pra gente, pra quem tá nos assistindo agora, quem é Daiane Santos Gaioto, isso? Isso, Gaioto. Quem é a Daiane? Bom, eu sou Daiane, né? Tenho 33 anos e sou profissional da área de logística. Gosto de falar que eu estou hoje como na cadeira de gerente de logística da MAHLE Metal Leve, né? Uma das unidades, né? Localizada em Mogi Guaçu, né? Então, eu tenho esse sotaque de interior, vocês vão observar. A porta, fica falo porta, porteira. Isso é bom. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Sou cria da MAHLE, né? Bacana. E comecei lá como jovem aprendiz, sem conhecer logística, sem saber o que era. Legal. E acabei caindo na logística e apanhei e peguei todas as oportunidades que apareceram para mim lá. E hoje consegui atingir, né, o que eu almejava na minha carreira, né? Com muito desafio, não foi fácil, né? Com muita persistência e indo atrás, né? Bacana, fazendo acontecer. Você sabe que 99%, eu sempre cito, em todo podcast eu cito isso, porque é incrível, parece que já vem combinado isso, né? Todo profissional que sentou nessa cadeira que está sentado agora, nos relatou que caiu na logística. Não foi nada, não foi planejado, não. Picou, puxaram, caiu na logística. A logística me escolheu, né? Exatamente. E eu vou falar um pouquinho assim, como foi, né? Porque eu não sei se eu acredito ou não no acaso, né? Mas meu pai, eu nasci aqui em São Paulo, em 92, então sou novinha. Sim. Nasci aqui em São Paulo, meu pai era profissional da Metal Leve, tinha em Santo Amaro. E ele era profissional de logística, né? Legal. E ele era de planejamento e controle de produção.
E na época, lá em 96, 97, não sei se eu vou conseguir colocar a data, né, correta, a MAHLE comprou a Metal Leve, né? E aí a planta daqui de Santo Amaro migrou para Mogi Guaçu. E aí toda a família mudou. E eu tinha 5 anos de idade, fui para a cidade lá, né? E fui fazendo as minhas correrias aí de adolescência, minha infância, etc. Cresci lá na cidade. E existe um programa lá na cidade, né, para jovens, né, menor aprendiz. E eu me inscrevi nesse programa. É uma ONG, tá? Que ele olha um pouquinho para a parte societária ali das pessoas jovens, né? Que necessitam realmente de uma oportunidade profissional e prepara os profissionais para entrar no mercado de trabalho, né? E aí participei desse programa, entrei na MAHLE e com 16 anos de idade, não entrei na logística, entrei em outra área. Mesmo tendo teu pai como espelho, você foi para outra área. Na verdade Deve aprender um pouco, o né? que apareceu, eu aceitei, né? Exatamente. Queria entrar no mercado de trabalho e eu cuidava de eu era como se fosse uma secretária dentro da MAHLE lá, ajudava diretores, plant manager, fazia toda a assistência ali. E saí, porque o modelo de contrato, né? Você entra com 16 anos e fica até completar 18 anos, né? E a empresa fica ou não, se tem vaga para você, né? Nesse momento, né? Eu acho que quando eu entrei como menor aprendiz, sem saber nada, assim, eu acho que para mim o que marcou, talvez, né? Ou que as pessoas olharam diferente para mim, talvez, é porque eu tive brilho nos olhos, assim, né? De olhar aquilo como uma oportunidade da vida e vou fazer diferente, né? Então, eu gosto de contar um pouquinho o que eu fazia lá como assistente, né, da planta, né? Como secretária. Já andava viagens, marcava reunião, né? Tudo, né, essas coisas, né? Então, tinha meus clientes internos ali. E aí eu falava, nunca viajei, eu nunca peguei um avião, 16 anos de idade, né? E falei, vou aprender sobre isso. E comecei a estudar. Comecei a estudar os aeroportos, comecei a estudar as localidades aqui que o pessoal viajava, né? E eu tentava promover para aqueles clientes internos meu uma experiência diferente para eles. Então, isso já com 16 anos de idade, já sim, tinha essa visão. Já tinha que eu queria ajudar as pessoas, né? E aí eu acho que com isso, né, com essa experiência e com todo esse contato que eu consegui fazer aí nos meus 2 anos de oportunidade de aprendizado, eu saí da MAHLE. Saí, não tinha vaga naquele momento, era um momento crítico de pós-crise de 2008, tá? E eu fiquei um mês fora, e aí me convidaram para uma vaga em logística. O que eu vou fazer em logística? Eu não conheço nada. Que é isso? E aí eu aceitei, né? Eu acho que eu estava desempregada, né? Querendo começar a minha faculdade, eu já estava matriculada na faculdade de administração. E abracei a oportunidade em logística. E quando eu caí na logística, ok, o que faz? Minha primeira atividade foi em planejamento e controle de produção, que é a área do meu pai. Legal. E aí, por acaso, né? Eu caí na área do meu pai. Qual e eu falei, bom, é Aristides, ele é falecido. Ele faleceu em 2016. Mas eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque eu segui os passos dele sem querer e caí na área de logística. E com certeza, enquanto vivo, devia estar muito orgulho de você, com certeza. Sim, Seguiu o exemplo ali, né? Você falou de brilho nos olhos, né? É uma coisa que eu sempre falo muito sobre isso, né? Bruno, por que você decidiu contratar alguém? Eu falo brilho nos olhos. É a primeira coisa que eu falo. Se não brilhar... E você falou que com 16 anos você já tinha isso ali, né? Tinha. Bruno, o que eu pensava, né? Eu, como nova, né? E, enfim, não tinha tantos planos assim, mas eu enxergava que eu queria atingir, eu coloquei uma meta, tá? Eu queria atingir minha independência financeira, tá? Não queria ver ou crescer dependendo de alguém, né? Eu vi isso na minha família, né? A minha mãe precisando depender do meu pai, e eu olhava para aquilo e falava, não quero ser assim. Mim. Então eu falei, eu quero ir para algo que eu consiga atingir essa independência financeira. Então eu tinha esse foco, tá?
Antes disso, não sei se eu falei para vocês, acho que não. Eu jogava vôlei na cidade de Mogi Guaçu. Legal. Joguei, participei de campeonato e fiz algumas coisas, né? O esporte é sempre importante. Joguei dos meus 9 anos até os 16 anos. E aí, com 16, eu fiquei nessa dúvida, né? Vou pro caminho do esporte ou vou pra indústria? Talvez isso explique sua disciplina, seu objetivo, traçar meta. Pode ser. E aí, falei, o que eu olhava de referência, falei, não, o esporte é muito difícil aqui no Brasil. Falei, não vou conseguir ir por esse caminho, não vou conseguir atingir a independência financeira que era minha maior meta, né? E aí fui pro caminho da indústria, né? E me profissionalizei aí nesse sentido. Pô, que bacana, que bacana. E me fala um pouco do desafio que você teve nesse meio tempo de Mali. Hoje, tua vida gira todinha na Mali, né? Sua carreira, minha carreira toda foi lá. Qual desafio você enfrentou? E às vezes o pessoal me pergunta, mas tanto tempo na Mali, né? Eu tô completando 17 anos fazendo total. Linda lá, né? Mas falo tanto tempo, mas cada vez eu tive um desafio diferente, assim, né? A cada ano, a cada meta, a cada cargo que eu passei, né? Porque eu comecei como jovem aprendiz. E é bom né? frisar isso para quem está assistindo a gente, que vale a pena sim você se inscrever em programa de jovem aprendiz. Muita empresa tem isso. Sim. É um modo de você estar indo para uma empresa bacana, sólida e aprender. Tá aberto Acho que tem que estar aberto a aprender, né? Tem que chegar, enfim, com humildade, né? Com vontade de aprender. E acho que isso para mim é importante. Então, os brilhos nos olhos, né? Para mim é quando um jovem fala, não sei, mas quero aprender. Isso é bastante importante. Eu acho que eu trouxe bastante disso. Não sei de logística, mas eu estou disposta a aprender. O que você pode me ensinar? É isso. E abrace as oportunidades, Exato. né? Perfeito. Isso é extremamente importante, desculpe. Porque hoje os jovens, né? Tem essa questão de ser imediatista, né? Então, por isso dessa pergunta, né? E aí, até linkando com o desafio, né? Que o David perguntou agora, a gente precisa passar essa visão, né? De uma trajetória linda como a sua, que começou com um brilho nos olhos. Sim, né? E nesse teu início, até complementando a pergunta que eu te fiz, né? Quais foram os desafios e mais, né? Que desafio você enfrentou nesse mundo logístico, muito masculino, muito machista, sendo mulher? Como é que foi encarar isso tudo de frente? Não foi fácil. Se eu chegar aqui e falar, não, foi tudo tranquilo, não. Tirou bastante noites de sono, né? Vontade de desistir. De desistir, de falar, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que, né? Eu acho que um pouquinho da característica, assim, eu sei que a minha trajetória não é uma trajetória padrão. Eu falo isso para as pessoas, não use eu como referência, porque eu tive uma ascensão na minha visão rápida, né? Então, eu atingi... eu fui como assistente, depois passei pelo nível de analista pleno, né, júnior, pleno, sênior, e eu consegui, com 22 anos de idade, algum doido apostou em mim para cuidar da operação logística da Mali, na supervisão de todo o warehouse da planta. Me permita te corrigir. Qual o nome da pessoa, você lembra? Ele é o Márcio Soares. O Márcio Soares, visionário. E o Celso Fischer, que era o diretor na época também. Os dois visionários. Os dois, eu falei, eu não faria. Esse pouco de loucura deles aí. Talvez você se auto-sabotava na época, né? De não botar fé em você, no que você aprendeu. Sim. E os dois viram algo diferente. Viram algo diferente em mim com 22 anos de idade, né? Resolveram fazer uma reestruturação e tirou o antigo supervisor da área e falou... Você topa? Falei, topo. E aí, acho que para mim o maior desafio foi esse, né? Primeiro, né? Mulher, a idade, né? Sim, 22 nova, anos. Muito jovem. E naquela época tinha um público de 25 operadores logísticos, que era o cargo, então operador de empilhadeira, né? Praticamente toda a operação logística. Então eu nasci na operação logística, eu gosto bastante disso. Legal. E para mim... Você é um caso raro, viu? Não sei. Sim, te garanto, isso é um caso raro. E na operação, acho que para mim esse foi o desafio, porque quando eu cheguei, né, esses 25 aí tentaram me assustar. Falar que ela tem idade para ser minha filha, por que ela tá aqui? O que ela tá fazendo aqui? Ela não conhece nada, ela não sabe o que é uma empilhadeira. Como que ela vai ser minha supervisora aqui na área? É subestimada pela idade,
por pelo ser uma gênero. mulher num lugar tão machista, tão masculino, só homem operando, aquela coisa da operação bruta, né? Te viam ali com... Pô, é muito dedicada para estar aqui, né? Então, e linkando isso, como é que o gestor consegue lidar com esse tipo de conflitos, né? Porque, entendo eu, enquanto gestor, eu acho que a gente gera conflitos... ou faz gestão de conflitos a todo tempo, né? E aí é um conflito diferente, né? Sim. Por ser mulher, por ser nova, até o homem novo também sofre isso, né? Enfim, como que o gestor lidar com esse tipo de conflito? Quais são as dicas que você pode contribuir? Eu acho assim, quando eu assumi, né? Falei, o que eu vou fazer aqui, né? Mas, enfim... Eu tinha uma referência anterior de que é o que eu não deveria fazer. Então, eu trouxe o meu modelo, né? Eu cheguei a ouvir naquela época, para vocês terem noção, assim, sabe, você lida também com um dia a dia de fábrica, né? De planta, de operação, né? Mas eu cheguei a ouvir falar assim, nossa, mas com você é diferente. Eu falei, por quê? Com o outro gestor podia xingar, bater na mesa. Eu falei... Tá? E por que você não pode fazer isso comigo? Qual o problema de fazer isso comigo? É assim que você funciona? Tudo bem. Vambora. Então, eu tentei trazer um pouquinho dessa feminilidade, né? Talvez, assim, pro warehouse, né? Teve pessoas que se adaptou e comprou o modelo, teve pessoas que não. Sim, mostrar que não existe diferenças. Não. Vamos lá, nós somos profissionais e vamos fazer acontecer. Sim. Então, para mim, assim, como eu moldei e como eu me formei ali como líder nessa primeira experiência, foi tentar trazer o que eu tinha de experiência que não era legal, o que eu poderia fazer diferente. Tive bastante líderes, assim, de referência para mim e fui tentando imprimir o meu modelo e falar, vou ser assim, né? Vou trazer leveza. A área de logística é bastante pressão, né? A gente sofre a rotina do dia a dia, todo mundo já sabe aqui, quem participa imagina, sabe como que é a dinâmica, né? Mas chegar um estilo, um gestor, assim, ríspido, duro, pesado, não ajuda e não agrega, né? Então, eu tentei trazer um pouquinho da minha leveza, da minha tranquilidade, calmaria. Não conheço de empilhadeira, mas me ensina como que faz isso. Tá? Estou disposta a aprender com vocês. E aí consegui fazer o meu modelo. Isso é muito bom. Criou conexão ali, né? Isso é muito bom. O que você considera de conquista, o que você se orgulha nessa sua trajetória toda, nesses anos todos? Bom, acho que a conquista minha foi já ser jovem, né? Então, para mim foi um grande marco dentro do público que eu conheço, atingir alguns níveis hierárquicos nova, né? Com a idade, vou falar assim, e com gênero, tá? Então, ser mulher nova, estar nesse ambiente, para mim, é uma grande conquista. Eu tenho bastante orgulho por isso, né? Porque eu sei que não acontece com todo mundo, né? Verdade. Hoje, em cima de logística, a gente, como eu falei, um pilar nosso aqui no podcast é sempre exaltar o lado feminino na logística, vem crescendo muito, graças a Deus. A gente sempre leva isso para os eventos, no podcast e tudo mais. E a gente percebe, às vezes, até relatos de convidadas que já passaram por aqui, que a mulher tem alguns desafios assim, pessoais nesse mundo logístico. Um que eu acho um absurdo, eu queria ver como é que você lida com isso, que é a necessidade da mulher ter que provar todo dia que é capaz de fazer aquilo. Você convive com isso também? Sim. Como é que você lida com isso? Convivi bastante. Acho que depois de um tempo, né? Depois que, vamos falar, você consegue provar, aí fica um pouquinho mais natural, né? Mas, sim, esse ambiente logístico é masculino. Você não tem muito espelho, muita referência feminina, assim, para falar, nossa, quero ser um profissional assim. A gente não tem muita referência, né? E sim, para você conseguir se destacar, e aconteceu comigo, a gente tem que se provar, né? Provar que é competente, provar que você sabe muito mais. Eu observei isso muito mais, às vezes, que um homem na mesma cadeira, né? Então, não se exige tanto, né? E acho que é normal, né? É algo que acontece aí, realmente, em todo o mercado, né? Não é algo exclusivo, né, da empresa que eu trabalho, né?
Bacana. Na operação onde eu faço a gestão, né, minha gerente é mulher. Você comentou comigo, achei super legal. Eu particularmente sou um fã de mulher na operação, porque eu acho que é uma junção altamente diferente, né? Nós somos muito racionais, né? Não que a mulher não seja, e a mulher é mais emotiva, e muitas das vezes nessa vida louca de logística você se torna um cara ainda mais racional, né? Possível, e eu acho que é um toque feminino ali. Eu gosto de perfumaria, eu acho que faz parte do negócio, eu acho que a operação tem que estar bonita, tem que estar com 5S em cima, tem que ter processo, e eu acho que a mulher é muito detalhista, assim, né? Eu particularmente sou fã. Só que ela tem um pouco ou muito mais, eu acho que é muito mais dificuldade do que eu, né? Porque as minhas responsabilidades fora do trabalho são diferentes das responsabilidades que ela tem. Então, eu queria fazer uma pergunta em relação ao equilíbrio, né? Entre a vida profissional e a vida pessoal ali. Entendo eu, nós aqui como homens temos uma vida diferente. Como que é para a mulher? Como que ela consegue lidar com tudo isso? Eu acredito que a gente já carrega isso da sociedade, né? E aí, no ambiente corporativo, na indústria, não é diferente, né? O peso que a mulher carrega por isso, né? E, bom, eu tento equilibrar no começo, assim, para conseguir o provar, né? Que eu comentei com vocês antes. Às vezes eu precisava fazer alguma carga horária excessiva e várias vezes, tá? Trabalhar de final de semana e várias vezes. Então, até você conseguir chegar no patamar que hoje eu estou, é duro, pesado. Então, você abre mão de algumas coisas, né? Então, alguns exemplos, assim, que eu trago, eu lembro na época que eu comentei com vocês, fui efetivada com 18 anos de idade, né? E tinha acabado de ingressar na faculdade. A faculdade que eu pude pagar na cidade foi uma faculdade simples, né? De administração, era o que podia naquele momento, né? E aí acabei a faculdade, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, não, eu acho que eu quero ter um título diferente acadêmico, né? Naquela época eu não podia pagar uma faculdade boa, não consegui passar numa pública renomada. Então, aí naquele momento que tava todos meus amigos comprando moto, carro, tirando habilitação, né? Eu falei, não, vou pegar o que eu tenho aqui e vou investir numa faculdade. Fui fazer FGV e para mim foi, assim, um marco, né? Essa foi uma conquista, né? Acadêmica de ter uma faculdade, né? Que é renomada, que é boa, né? Aí Então, logo em seguida da faculdade, eu fiz a minha pós-graduação e logo em seguida também fiz meu MBA em logística também, na mesma instituição, e tentei buscar aí esse caminho acadêmico, assim, de esforço, né? E aí o equilíbrio, eu vou falar, no começo você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E aí tentando equilibrar, mas entender que aquele processo mais pesado, né? Ou aquele processo que você precisa passar para conseguir se provar é passageiro. E depois você tem que... Não dá para viver na energia 100%, né? Então, hoje eu tenho uma vida equilibrada. Eu reconheço que eu consigo fazer minha academia todos os dias, às 6 da manhã. Aí, depois já vou pro trabalho. À tarde, consigo fazer uma coisa mais tranquila. Tenho horário para sair. Consigo equilibrar um pouquinho minha vida, mas nem sempre foi assim, né? Então, no começo... Jovens que estiver assistindo, que estiver querendo começar na carreira... não vai ser... Tem que abrir mão. Tem que abrir mão de algumas coisas, tem que fazer escolhas, né? Então, ao invés de eu comprar o meu primeiro carro, minha primeira moto, na época, eu resolvi estudar e andava de ônibus e tava tudo bem. E fiz aquela escolha para depois a gente colher lá na frente, né? Lá na frente. Perfeito. Mas é uma excelente lição, né? Muito. Toda escolha é uma renúncia, né? Sim. Então, a gente precisa entender o quanto a gente vai renunciar naquele momento, né? Então... Acho que é uma grande lição, né? Você renunciou ali aquele negócio de jovem, né? De sair, disso, daquilo. Plantou e está colhendo agora, né? Com uma vida equilibrada, com uma carreira que... E aí, como você fala que eu estou como gerente, mas hoje você tem uma carreira consolidada e um nome no mercado. E aí você semeou tudo isso e agora vai colher, né? Então, é uma excelente lição aí para quem está nos assistindo e para a gente também. Até quem está nos vendo aí, admirando muito a trajetória da intimidade. Fica à vontade. Queria aproveitar a sua bagagem toda e falar um pouquinho de inovação, tendências, né?
quais as principais tendências que você enxerga hoje no setor logístico, né, de hoje, e como as mulheres podem se destacar nesse cenário novo que está surgindo? Esse crescimento de mulher na área, essa questão de inovação, tendências, como é que você enxerga isso? Assim, a minha observação, e acho que o que eu moldei assim, de diferente, o que eu observei, a pandemia trouxe bastante mudança para nossa área. Muita. Né? A gente tinha um nível de cobrança e de exigência totalmente diferente do que é hoje, né? Então, para mim, hoje, né, a logística ela tem que estar voltada, né, e é o que eu acredito, assim, na experiência do cliente, né? Então, as pessoas hoje não têm paciência mais para esperar, querem as coisas mais rápidas. E quanto mais você faz, mais quer. E quer que as coisas chegam perfeitas, né? E aí a gente precisa se ajustar para isso, né? Então, para mim, hoje, assim, melhor e maior investimento que precisa ser feito na logística aí é trazer essa experiência para o cliente final, né? Para ele sentir a participação da logística ali, que agregou valor, que entregou no final. Né? Então, inovações e tendências, assim, onde no segmento que eu trabalho, né? A logística nossa é mais interna, né? Atendendo a clientes, fazendo planejamento de matéria-prima, componentes, né? De diferentes localidades. Fazendo toda a gestão ali da fábrica, né? E fazendo o final para entregar para os clientes, atender os clientes. Então, essa é a minha logística do dia a dia, né? Então, como que eu consigo inovar, né? As inovações que eu consegui trazer para o mercado, né? E para onde eu trabalho, está mais voltada à otimização de processos, a processos para depender menos de pessoas, né? Para agilizar a minha entrega para o meu cliente interno, né? A experiência para o meu cliente interno, né? Então, é nesse meio, assim, que eu estou mais envolvida na parte de tecnologia. Bacana. E vocês aplicam, hoje está muito na moda falar de IA, né? Tudo é IA hoje, tudo é IA hoje. Vocês aplicam IA hoje na sua planta, na sua operação, alguma coisa? Não, sinceramente, ou até não. mesmo automatização de algumas esteiras, enfim. Sim, tem algumas automatizações, tanto no processo, né, como um todo, robotização, né, alguns carrinhos de abastecimento, né, algumas coisas que facilitam nesse sentido, mas ainda a inteligência artificial não está totalmente integrada ainda no nosso contexto, por algumas questões ainda políticas da empresa para a gente conseguir inserir. Eu uso bastante fora. Eu estou usando bastante fora já, mas ainda dentro do meu trabalho eu não aplico 100%. Só me facilita, às vezes, para ler um e-mail, me ajudar a resumir alguma coisa. Pode. Essa logística 4.0 que a gente fala tanto, né? Na verdade é um trade-off entre eu preciso ou não. Se meu segmento precisa ou não, Sim, né? Não é muito eu preciso fazer isso. Enfim, eu posso ser efetivo e ter qualidade e não ter automação, porque tem um trade-off ali entre ROI, entre projeto, que precisa fechar a conta na última linha, né? Se eu entendi bem, você atende a fábrica também. Sim, eu atendo a fábrica. Aí eu só queria... É uma curiosidade minha até do seu ramo ali, porque na Copenhague eu atendi a fábrica também, né? Então eu tinha um embalde lá que atendia a fábrica e o out que a gente disparava para as lojas. E normalmente numa fábrica, quando você fala de indústria, o foco é todo na fábrica. Sim. A logística fica bem de lado, com investimento e etc. Né? A Copenhague acho que foi uma disruptura nisso, mas foi um trabalhar ali em cima disso, né? E aí, com certeza, isso gera muitos conflitos internos, né? Com o seu cliente interno. Sim, né? A gente tem... A gente falou de conflitos de gestão, mas também temos os conflitos com nossos clientes internos, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que lidar com tudo isso, né? Você tem que abastecer a todo momento, senão a linha para. Se a linha parar, é um caos, né? Normalmente. Sim, então, como é que é um pouco disso no seu ramo, né? Sim, o que eu entendo, assim, é o que é o core da empresa, né? O core da Mali é produção, né? A logística, ela é um apoio à produção. Perfeito. Isso está muito claro, né? Então, no dia a dia, né? O foco vai ser... as decisões vão ser voltadas à produção, né? Então, eu, como à frente da gestora da área, né, tento buscar as minhas aprovações aí de investimento para a área
pensando no que eu posso agregar para a produção, tá? Então, esse é o meu foco, né? Eu tenho que seguir essa diretriz com Acho base que eles não no eram tão doidos assim de investir em você, porque essa mentalidade é uma mentalidade extremamente madura. Sim, Então, vamos falar no dia a dia, quando a gente vai dividir aí as decisões, né? Falar, eu estou investindo em determinado robô que vai facilitar a produtividade daquele item que vai entregar para o cliente tal, que vai facilitar chegar mais peça mais rápida para mim, para a gente entregar. E aí? Vamos aprovar? Isso aí, agregou valor, né? Então, eu entendo, a Mali não é o core dela, a unidade que eu trabalho, né? Porque a Mali tem um centro de distribuição que fica em outra unidade em Limeira, mas a unidade que eu trabalho é produtiva, o foco dela é produção, né? Mas a área de logística é uma área suporte à produção. E então, eu tento equilibrar aí, né? Os meus pedidos de investimento, meu planejamento e estratégia focada para a produção, que a logística faz parte. Isso é bacana. Hoje teu time tem muitas mulheres no seu time hoje? Tem. Não tinha. Quando eu falei para vocês aí que eu cheguei era 25 homens, todos, só eu de mulher, e eu queria sentar no meio deles, no meio da operação lá, no meio dos caminhoneiros, e fui para lá. E aí, aos poucos, eu fui trazendo mulheres pro meu time. Hoje eu tenho na área administrativa, que faz toda a parte administrativa da logística, é bem equilibrado, tá? Já tá 50-50% mulheres e homens. Na operação, já é um pouquinho mais restrito, e aí eu faço o convite para as mulheres fazerem, né, a profissionalização, porque é difícil achar. Minha pergunta, como é que faz para inspirar, para motivar, para atrair essas mulheres que tem interesse, às vezes tem por medo ou por achar que não estão aptas a exercer isso? É uma reflexão que eu faço, assim, porque dentro do mundo corporativo lá da Mali, né, existe diversas oportunidades, né, antes de as oportunidades irem para o mercado, né, tenta-se recrutar os talentos internos, e existe lá os requisitos da vaga, e eu já vi colegas de trabalho olhando para aquela vaga e falar assim: mas será? Não, mas tá faltando do requisito. Tá faltando o meu inglês. Não tá no nível avançado que a vaga pede. Acho que tá intermediário. O homem já é diferente. O homem vai lá e se candidata sem ter todas todos os requisitos, né? E aí vai lá e se inscreve e vê o que dá. A mulher, ela se cobra muito. Então, ela espera tá pedindo o número 1? Tenho. Aí eu vou. Se tá faltando alguma coisa, ela pode desenvolver, ela segura, né? Então, o que está faltando para quebrar esse paradigma aí da mulherada? Porque o mercado mudou, hoje é dinâmico, hoje eu vejo assim, esse tipo de sentimentos não estão errados, mas estão se auto-sabotando. Sim, autossabotagem, acho que talvez o que a gente construiu e trouxe da sociedade também, né? Que a gente precisa ser boa 100%, que a gente precisa ser perfeita 100%, que a gente precisa atender tudo, ou atender melhor que o colega do lado. Então, eu acho que a gente, para desconstruir tudo isso, acho que é o tempo, né? Investimento em comunicação, em capacitação, acho que a empresa precisa divulgar, assim, mais com clareza o que ela quer para aquele momento, né? Dentro das estratégias dela, né? A Mali, ela começou a divulgar vagas, então, afirmativas a mulheres, né? E aí, para tentar ter essa capacitação, né? Para a gente conseguir captar os talentos, assim, internos, mas é difícil ainda. As mulheres não se candidatam. Tem medo. A última vaga que eu tive, não teve muitas mulheres inscritas, e aí a gente teve que fazer um trabalho, assim, com os líderes de linha, ou tem uma operadora aí que você possa indicar para vaga, e aí a gente conseguiu captar um talento interno depois. Aí ela, eu não me candidatei, mas você poderia ter candidatado, e deu certo, e a gente conseguiu trazer um talento interno. Isso é bem legal. No início da nossa conversa ficou claro que seu espelho foi teu pai na logística, teoricamente. Mas teve alguma mulher que nessa sua carreira, nessa sua trajetória, sua carreira toda, que te inspirou, que você olhava, esse aqui é meu exemplo feminino, é essa aqui? Teve alguma que você viu, ou na Mali, ou em outras empresas, enfim? Nossa,
Que pergunta. Não, vou falar sinceramente, eu não consegui, assim, naquele comecinho de carreira. Hoje tem muito mais, sim, tá? Hoje tem um leque aí de profissionais, a gente consegue ter mais referência, mas naquele começo eu não conseguia ver. Não conseguia enxergar. Então, assim, as minhas referências sempre foram masculinas. E até a minha formação no começo, depois de um tempo a gente vai aprendendo e vai adaptando, eu queria moldar minha liderança igual um homem, às vezes. Aí eu fazia e falava, não, mas se eu tô aqui, alguém investiu em mim, é pra fazer diferente, não é pra fazer que nem, né, que nem aquele cara que fez. Né? Então, eu não tive muita referência feminina para me moldar. Vou falar, na minha área, não. Né? Hoje a gente enxerga muito mais profissionais, né? Tem hoje alguns tem modelos... essa aqui, essa gerente, essa diretora da empresa XY, essa eu acho legal, vejo como referência, me inspira em algumas coisas, assemelha em outras. Profissional da área de logística, eu vou falar sinceramente, não, eu não tenho. Eu tenho algumas mulheres líderes aí, mas de outras áreas, né? Pode ser também. Que são modelos para mim, que eu pego alguns Aham. insights aí, algumas gerentes que trabalharam comigo. Legal. Pode citar o nome se você quiser. Eu tenho tá vindo assim, bastante referência para mim, quem me ajudou bastante como coach, né? A Gleice, que trabalhou comigo, né? Ela é gerente de controladoria. Uma época ela ficou como responsável da área de logística. Então, ela me ajudou bastante como mulher. Então, para ser aquele braço dentro daquele público masculino, né? Então, me ajuda aí. O que você faria? Então, ela é uma pessoa. A Ana Lodge também, que trabalhou comigo na controladoria, também é um modelo, uma referência. E em outras áreas, a gente vê bastante mulher. A gente tem... eu tenho bastante inspirações assim em gerente de recursos humanos, diretora de recursos humanos, assim, que a Mari tem, que a gente se inspira, conhece um pouquinho das histórias das pessoas, tem bastante mulher. Pô, que legal. Hoje a gente pode dizer que você literalmente é Mali raiz, né? Como Eu sou cria da Mali. E a Mali mantém hoje um projeto, né, de jovens talentos, jovem aprendiz? Mantém, hoje com parceria do Senai. A gente tem esse programa aí a cada 6 meses, né, de trazer novos talentos, trazer jovens também para ingressar no mercado de trabalho, né? Chegar lá cru e vamos ensinar, você está disposto a aprender e vamos lá, né? Bacana. É um caminho muito bom, né? E hoje, na verdade, você inspira as mulheres que estão chegando, né? É verdade. Então, de fato, uma jovem aprendiz, eu não tenho dúvida que a empresa cita, se até mesmo sem você saber, muito sobre sua trajetória, né? Ainda linkando um pouco com relação à operação ali que eu tinha perguntado, eu tenho uma questão que até o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então, você teve uma formação ali de assistente, analista, e aí o analista é números o tempo inteiro, né? E o que você pode falar sobre isso, sobre medir, sobre KPIs de logística, né? O que eles significam, o que você acha que eles podem nos ajudar aí no dia a dia? Ele tem que ser a base, né? A gente precisa entender, enfim, aonde a gente está e onde a gente precisa chegar, né? E como eu estou inserida no contexto de produção, né? Os meus KPIs, eles são direcionados a minha produtividade, né? Tanto para o meu cliente interno, tanto para o meu cliente externos, né? Bastante on time, né? Precisa estar nessa Sim, não posso parar a linha, tem que chegar lá, né, no tempo exato, não posso faltar material, então... Just in time na veia, né? Então, eu participo bastante das construções e definições dos KPIs dentro da Mali, então, dou minha opinião, né? Então, às vezes, vem algumas... Tem que ser assim, tá? Eu falo, não dá. Ou dá, o contexto é esse, né? Então, o que a gente precisa fazer para chegar, né? E planejar para chegar onde a estratégia da empresa, onde são os objetivos da empresa, né? Isso é bacana. Perfeito. Bom, sabendo hoje que você é inspiração para muita mulher, vou até ir mais longe, para muitas meninas que querem ingressar na área, que conselho você daria hoje, que caminho você indicaria para elas seguirem, para se tornar um profissional próximo a você, ou quem sabe até mais que você, porque a gente sempre torce para isso, né? Sim. Para mim, assim,
Que legal, né? Eu fico lisonjeada aí de ser inspiração, né? Mas eu acho que um ponto importante, um conselho que eu poderia dar para jovens meninas que estão começando agora, é ser responsável pela sua carreira. Não terceiriza isso, não. Você que tem que planejar. É importante isso. Você que tem que saber o que você quer. Não. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria chegar na cadeira de gerente. Eu desenhei o que eu queria chegar. E aí eu fui planejando o que eu deveria fazer. Então, ok, para chegar lá, né, a pessoa tem uma pós-graduação. Então, vou fazer uma pós-graduação. Tem um MBA. Ela fala inglês. Preciso falar inglês. Então, eu fui enxergando onde eu queria estar, o que as pessoas têm, que comportamentos que ela tem, e planejei estar lá, né? Então, eu fui responsável por isso. Eu acho que eu não terceirizei o meu crescimento para ninguém. Eu busquei, eu fui atrás. Claro que eu tive muitos mentores, né? Durante a carreira, tive bastante pessoas que me apoiaram, mas foi eu que planejei. A partir de você, né? Sim. Então, hoje, para quem está começando, né? Eu vejo hoje jovens, né? Que chega com um perfil de vítimas. Bastante. Vai ser assim, eu sou assim, e tá bom, e aceita. E terceiriza, ele não me deu oportunidade e joga a responsabilidade da carreira dela pro outro. Então, eu acho que esse, para mim, tem que ser o maior conselho que eu posso dar, seja você responsável pela sua carreira. Desenha, faça seu plano de carreira, compartilhe com o seu gestor, mostra onde você quer chegar, fala para ele o que você acha que você tem que ter para chegar lá, confirme se é isso mesmo, se está faltando alguma coisa, e vá atrás. Essa empresa, a Mali me deu bastante oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Eu participei de vários treinamentos de liderança, treinamento focados em liderança feminina, tá? Quando a gente estava construindo essa estratégia dentro da empresa. Então, que me ajudaram, né? E que foram me moldando, né? Mas eu sabia onde eu queria chegar. E eu que fui atrás, eu que fui responsável, né? Então, na época, né, que eu estava no meu comecinho, né? Escutava, assim, alguns colegas. A empresa não vai pagar inglês para mim. Eu falava, vai você, o inglês é para você. Exato, o investimento é em você, né? O investimento é seu. Então, eu nunca pedi nada de nenhum desenvolvimento desse tipo, assim, para a empresa. A Mali tem esse tipo de programa, acho que grandes empresas fazem isso, de investir no profissional, em alguma profissionalização. Eu nunca pedi, eu que fui atrás sozinha, né? E eu que quis ser a responsável e joguei toda a responsabilidade em mim. O que eu poderia fazer, né? Para conseguir chegar. Isso é bacana. Quer uma pergunta? Não, é perfeito. Dentro desse conselho, né, para as novas gerações, né, o que de tudo isso que você está vendo de construção, qual que é o futuro disso tudo, né? Assim, você está há 16 anos. Tô isso? Completando 17 completando anos. 17 anos agora. Total. E aí, poxa, tudo isso foi construído um legado, assim, com relação a esses 17 anos. Internamente, até mesmo em conversas informais com alguém, qual que você acha que é o futuro? Assim, você acha que cada vez mais vai ter mais mulheres? Como que você vê esse crescimento ao longo desses 17 anos com relação a mais mulheres na operação, e qual legado que você imagina ali ter deixado? Eu acho que eu abri as portas. Abri as portas para as mulheres ir vindo, né? E aparecendo e se destacando também. Então, meu gestor fala bastante assim, mas protege as mulheres, né? Eu falei, eu protejo mesmo, porque a gente é minoria ainda. É verdade. Então, se eu não for fazer isso, quem vai fazer? Não vai ser você. Então, eu protejo bastante as mulheres lá, mas protejo no sentido, assim, de valorizar, tá? De investir. Não, acho que dá para ser, né? Então, acho que estamos no processo de desconstrução ainda, né? Estamos no processo de aceitação, né, das mulheres, e que elas são
capazes também, né? Mas eu acho que para as mulheres aí que estão vindo, invista em você, vai. Se você não está totalmente preparada, não tem problema. Vai e aprenda. Se desenvolve, não tenha medo. Né? E vai atrás. Você é responsável por isso também. E você tem visto esse aumento? Até mesmo na sua operação, enfim? Sim. Durante os anos, sim, a gente... começando com jovens aprendizes, tá? Eu vou falar assim, a gente começou na base, formando, desde a minha geração, várias mulheres. E essas mulheres foram se destacando. Tem várias da minha geração que entrou junto comigo, que assumiu posições aí grandes, já está em experiência internacional, foi para fora da Mali, né? Foi para a Alemanha, para outras localidades, né? Assim, a gente abriu as portas, né? Acho que as pessoas que investiram em mim, eu tenho esse papel também de investir em outras, e outras vão investir em outras, e a gente vai multiplicando Pegando o gancho público, do que você falou, de eu protejo, né? É uma proteção de equidade, né? Hoje é o que é falado muito... De cuidado, né? Hoje é falado muito nisso. Eu vou até citar um exemplo que eu acho que você deve ver na sua operação. A gente está num processo lá muito grande de automatização, e eu tenho muita mulher no picking, assim, na separação. Eu já comentei com você sobre isso, que eu gosto bastante. E a estatura é menor. Então, se eu tiver uma última prateleira lá alta, e aí isso é equidade pura, né? Eu preciso dar a mesma condição para os dois. Elas precisam enxergar que elas têm a mesma condição. Né? Porque se tiver uma prateleira mais alta, só homem pode trabalhar ali, você já quebrou. Você limita. Isso, né? Então, acho que só contribuindo com o que você falou. Eu participo desse tipo de discussão, né? A Amália tem alguns programas, e eu fui convidada para alguns programas aí de reflexão de diversidade, de inclusão, né? Então, eu participo desses fóruns, né? E eu trago esse tipo de discussão e reflexão também, porque... às vezes quem está lá na cadeira da decisão não passou por tudo isso, não enxergou isso, né? Então, eu sou a pessoa que no meio da reunião fala, estratégia de ter um público 50% feminino, né? Daqui, na operação, tá? Temos banheiro para tudo isso? Não precisa investir. Sim. E aí, nossa, é verdade. Então, tentar trazer também, assim, as necessidades também das mulheres. Eu protejo porque, sim, a gente ainda é minoria e precisa ter esse cuidado ainda, né? Então, quando eu escuto, né, esse dia a gente estava tentando fazer uma seleção de pessoas aí operacionais para produção, tá? E não vinha o público que eles queriam, né? Que as pessoas queriam. E aí, abriu um pouco de leque. De algumas restrições, alguns requisitos que a Mali colocava no processo seletivo, abriu e veio muita mulher. Aí a gente vê alguns gestores falando assim, não, mas esse serviço é pesado para a mulher. Não, é pesado para a mulher. Falei, mas então você tem que tornar ele... se ele é pesado para a mulher, é pesado para o homem também. Sim. Então, a gente tem que adaptar, melhorar o processo para que ambos consigam entregar da mesma forma, né? E tirar e desconstruir. Onde eu estou trabalhando, eu tenho esse papel de desconstruir isso. Então, eu cobro e provoco as pessoas também que mulher não é só no visual. Exatamente. Você tem que colocar, porque ela é detalhista. Não é só isso que a gente faz. A gente consegue fazer muito mais. Executa várias operações. Exatamente. Bacana. Então, acho que tem que apostar, tem que investir. Acho que como líder, o líder tem que estar aberto a tentar, né? Não vai saber se vai dar certo se não tentar. Né? É ter esse olhar e apostar, investir, e a mulherada tem que querer. Ir junto. Né? E fazer acontecer. Você citou um ponto importante, interessante, que até não vou dizer que é briga muito forte falar isso, mas é um ponto que o painel bate muito já há muitos anos. Essa questão que você disse legal, você quer mulher em vários setores, na logística, no transporte, vem crescendo mesmo, Sim. né? A gente citou algumas empresas agora há pouco, como Braspré, Jamef, a própria Movicarga, tudo mais, que tem operações com boa parte dela por mulheres, né? Diretamente no foco ali, operando. Mas você tem as condições ideais, principalmente pegando o pessoal de transporte, né? Você pega essa mulherada pilotando carreta, motorista, fora, né? Todo lugar. Será que nos pontos de parada, o Brasil como um todo está preparado para isso? Porque
o volume está crescendo. Você vê cada vez mais mulher pilotando o caminhão, ficando só no mundo do caminhão, pra gente não abranger tanto que vem toda coisa. Mas será que numa parada uma dessa... empilhadeirista, né? Exatamente. Ela está segura, ela tem um espaço exclusivo para ela numa estrada, por exemplo. Para fazer um descanso. Fazer um descanso, com segurança, com qualidade, com conforto, porque é pesado. A mesma preocupação que você tem com o homem na estrada, né, do cara ter aquele tempo de parada para não ter acidente, a mulher é igual. Sim. E talvez um pouco até mais complicado, porque tem que ter um espaço dela, porque a gente está até comentando. A mulher hoje faz tudo isso, pilota carreta, opera empilhadeira, e com negócio que o homem não consegue fazer. Ela não perde a vaidade. Ela não perde o jeito mulher de ser. Sim. Não é porque está operando uma empilhadeira, está pilotando uma carreta que está masculinizada. Não é isso, não. Mantém o mesmo status ali dela. O que falta é isso. Como é que você enxerga essa questão de... esse déficit, vamos chamar assim, de infraestrutura que o país ainda tem, de você exigir, que como a Mali exige, com razão, de ter mais mulheres, mais diversidade, mas ainda não está pronto para isso, né? Quanto mais cresce, mais déficit você tem, você não consegue atender. Vide aí a questão de transporte que a gente está comentando agora. Você vai nas estradas, os pontos de parada, homem tem meio de parar, você imagina mulher. Exatamente. Né? Como é que você enxerga isso? O que você tem em mente? Se você fosse gestora ministra da infraestrutura, o que você sugeriria para esse pessoal estar implementando aí, para estar facilitando um pouco mais a vida da mulher e atraindo cada vez mais profissionais desse quilate para estar nas nossas operações do dia a dia? Até mesmo, né, David? Para isso não virar só um discurso. Só um discurso, né? Porque sem essa ação só é um discurso. Sim, não dá para ficar com tudo só no papel, né? Sim. Tem que começar a gente não pode mais esconder que a mulher virou, até antes da pandemia, pós-pandemia, a mulher virou como eu posso falar? Vou falar item, mas me entenda, não estou generalizando, mas virou uma peça fundamental na logística hoje. Não só hoje, como em vários segmentos, mas na indústria, na indústria no geral, todo, né? Sim. Mas pegando no nosso, que é fundamental hoje. Que dica você daria para esse pessoal aí, né? Até o governo, quem é responsável por transformar, trazer essa infraestrutura? Você como mulher que vive na pele de uma indústria, uma empresa multinacional como a Mali hoje, Metal Leve, o que você daria de dica para esse povo? Pô, melhora a condição. Vocês querem mais mulher operando? É bonito, é melhor, é mais eficiente algumas vezes, e é mesmo. Tem um outro olhar de ver a coisa. Que dica você daria para atrair esse pessoal para melhorar essa operação? Eu não tenho noção nenhuma de como que é a infraestrutura do país, assim, para opinar, né? Mas deve ser zero, né? É difícil pro homem. É zero. Mas talvez, assim, para gerar mais atratividade para as mulheres, né? Eu acho que eu acredito bastante no marketing, no poder da comunicação, né? Então, talvez na cadeira de ministra de infraestrutura, eu venderia quais os postos que estão preparados, né? E o meu planejamento para chegar a 100%. Né? Então, hoje, olha, na rodovia Bandeirantes, a gente tem um determinado posto e ele está preparado para receber todos os públicos, né? Acho que todos os gêneros, né? Independente se é homem, mulher, LGBT, acho que tem que abrir o leque para todo mundo, né? Então, eu acho que deveria ter esse marketing, porque eu não tenho acesso a essas informações. Pois é. E eu, assim, na cadeira de liderança também da Mali, eu não tinha acesso a essas informações, né? Os banheiros são suficientes para aquilo que a gente está definindo de estratégia na organização? O que precisa investir? Né? E aí a gente, no papel de liderança, de decisão, quem está com a caneta de decisão tá dentro do seu plano estratégico, e isso tem que investir nisso. Né? Investir na infraestrutura e dar condições, né? Não adianta você falar que é bonito no papel ter mulheres e não dar condições para elas virem. Exatamente. Para não ser uma empresa atrativa para as mulheres, né? Exatamente. Até quando o David fala que é zero, eu preciso começar com o básico. Sim. Não é? Quando você falou, por exemplo, a gente está numa obra muito grande lá, minha gerente é mulher. Ela falou assim, Bruno, o banheiro feminino precisa ter um grande espelho. Você acha que eu ia pensar nisso? Não. Não é? Então, eu acho que é isso, né? Vamos começar pelo básico. Excelente pergunta, excelente ponto pra gente discutir. Um dos banheiros lá era masculinizado. Imagina. E aí, é o que criou para produção, criou para as mulheres do mesmo jeito, homens e mulheres, né? E aí eu olhei pro meu diretor e falei assim, nossa, a gente precisa de um banheiro melhor. Precisa de um banheiro padrão shopping.
Sim. bonitão. As mulheres merecem. E ele concordou comigo e a gente conseguiu fazer uma melhoria no banheiro. As mulheres estão super felizes, né? Por essa iniciativa. Muito bom. Pô, que legal. Esse é o seu podcast log. Pessoal, vocês têm que admitir, que trajetória. E não é puxando o saco da Daiane, não, mas isso só prova, onde ela chegou hoje, só prova. Se você tiver vontade, perseverança, foco, propósito, cara, você chega onde você quiser. Ainda mais sendo mulher. Às vezes a mulher se vitimiza, que não tem capacidade, que tem que provar todo dia alguma coisa. Esquece isso. Faz o seu, foca, planeja e segue. Olha que legal, que história bacana, bonita hoje aqui. 17 anos quase na carreira logística, com desafios, superações, dificuldades. Né, pessoal nunca vê nossos tombos, né? Só vê onde você chegou. Nossa, gerente. Mas você não vê a história. Sim. Os tombos que levou, as cachaças que toma, você enxerga, né? E critica. Mas os tombos que você tomou, ninguém quer saber, né? Então você está de parabéns pela tua história. Você brincou, pô, mas eu só vivi a Mali, sou criado da Mali. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Demais. De estágio, jovem aprendiz, onde pouca gente acredita que inicia e chega a um lugar. Diferente de você que partiu para a indústria, minha trajetória também na área de logística, de estagiário no IMAN, que é uma baita do emprego. Eu sempre cito IMAN, o Royalty, hein? Sempre cito IMAN em todo o programa quase aqui. Pô, de estagiário, e foi indo, e gerente, indo, diretor, e vai. E todo eu estou hoje é acreditar. Sim. Assim, uma das coisas assim que eu falo para as pessoas bastante, e eu fiz isso bastante, né? Coloca na cadeira que você quer chegar, tá? Então, eu como jovem aprendiz, falo, qual que é o meu próximo estágio? Eu quero ser efetivada. Então, eu vou agir já como efetivada. Eu não vou colocar vitimismo. Eu sou só uma jovem aprendiz e vou ficar carregando cafezinho para todo mundo. Não. Eu quero já ser efetivada. Então, o que aquele que é efetivado faz? Eu vou fazer igual ou melhor. Exatamente. Né? Então, já enxergar a sua próxima cadeira, né? Às vezes as pessoas dizem, eu espero ser efetivada para eu buscar melhorar, para eu me profissionalizar, para eu melhorar. Enfim, não. Acho que já enxerga aquele cargo, aquela posição, aquela cadeira e se planeja chegar para lá e já haja como. Né? Sim, então, famoso ser para ter. Eu tive umas das discussões assim, né? Quem me conhece sabe um pouquinho como foi minha trajetória, não vai dar para falar todos os detalhes, né? Mas eu sempre muito nova, né? Então eu questionava, né? Meu próximo cargo, tá? Mas você é muito nova para ser gerente. Mas tem idade para ser gerente? Pois é a meritocracia que tanto se fala, né? E falei, não, eu acho que não tem idade, tá? Eu sou nova, tem algumas coisas para eu desenvolver ainda, talvez me faltam tem alguns gaps ainda de profissionais, mas acho que a gente... E sempre vão ser, né? E todo mundo tem. Desenvolvimento sempre, né? Isso está na nossa mão. Exatamente. Pô, que bacana, que bacana. Vou até pegar um gancho, agradecendo aqui mais uma vez a sua presença, muito obrigado. Brunão, obrigado por ter participado com a gente aí. André, o cara mandou bem. Eu que agradeço, parceiro. Que isso, eu aprendi vendo o André. André é fera, faz muita falta. E pegando um gancho para a gente encerrar aqui, uma empresa que também investe muito nesse quesito de mulheres é o Grupo GPS. Sim. Visão Logística. E até o braço de Facilities também se investe bastante, se aposta muito em mulheres. Eles trabalham lá comigo. Isso é legal. O André comentou, inclusive. O André comentou. Sim. Então isso é bem legal, é um grupo que tem crescendo muito. Não é à toa que é o maior operador logístico do maior grupo de multisserviço do Brasil. Sim. O Grupo GPS Logística, isso é muito legal. E agradecer ao GPS pela parceria, agradecer a W3, a Bertolini, a Brix Logistics, a Ideo Logistics, a Emplaca, a Uma, a Biswanger Brasil e a Sompo Seguros por acreditar no podcast Log, acreditar no painel logístico. E agradecer a você, Daiane, né? Que história fantástica tua. Parabéns a Mali por ter apostado, né? Os visionários que viram potencial nela. Vocês são de parabéns, que vocês achem mais e mais, como diria no futebol, né? Sim. Caçem mais talento na base ali para poder criar várias Daianes por aí, tanto na Mali quanto em outras empresas, Promofarm e outras, GPS. Pô, a gente torce muito para isso, o mercado precisa de mais mulheres, seja na logística, seja na indústria, no varejo, no atacado,
Porque traz uma visão diferente. Sim. Traz a gente não está aqui puxando um saco nem nada, é meritocracia. Não, é fato. Não, né? Traz uma visão, é importante ter o diverso. Eu estava comentando lá fora, né? Acho que todo mundo com o mesmo perfil igual e não agrega. Não, é mais do mesmo. Né? Então, eu gosto dos tipos de discussões assim diversas, que eu entro no meio lá e faço algumas perguntas diferentes. Né? E eu acho que é a contribuição que a gente pode ter aí como mulher. E a mulherada não pode ter medo, tá? Tem que encarar o desafio, né? Se impor também. Às vezes não vai ser fácil até conseguir adquirir aquele respeito, né? Mas a gente consegue chegar onde a gente quiser. Essa junção é poderosíssima. Pô, e essa edição eu quero dedicar a você, mulher, principalmente a você, mulher, jovem aprendiz, ou você que quer ingressar na área de logística ou qualquer outra área. Seja no varejo, no atacado. Cara, ouve a história da Daiane. Vocês vão se inspirar. Vocês vão gostar e vão partir para cima sem medo. Esquecem de querer provar todo dia uma coisa ou outra. Vocês não precisam disso. Vocês são donas do seu destino. Vocês que programam o seu destino. É acreditar, perseverar e partir para cima. Curtam, comentem, compartilhem com sua rede. Esse é o nosso podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. O seu, o nosso, de todos. Espero vocês no nosso próximo episódio. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até mais. Até mais. Cara, fantástico, fantástico.